Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto a partir de agora é educação fiscal, justiça fiscal, mas acima de tudo educação fiscal. Como é que a gente pode conceituar o que é educação fiscal? Nós não temos educação fiscal, ou temos? Nós temos um começo de processo, talvez até já bastante adiantado, seria até injusto dizer um começo de processo. Para os senhores terem ideia, em Santa Catarina começou em 98, mas isso é a nível nacional, não é mesmo, Dr. Klaus? Começou pelo CONFAS, lá o Conselho de Secretários de Fazenda, já em 96. E Santa Catarina está na vanguarda. 590 escolas já envolvidas, 10 mil professores, 135 mil alunos e diversos facilitadores, né, funcionários públicos facilitadores. E aqui há uma parceria interessante da iniciativa privada com o setor público. A Receita Federal está, a FACISC está, a Associação dos Municípios está, a Secretaria da Fazenda está. E qual é o mote da educação fiscal? Eu sempre acreditei, não sei porque a minha esposa é professora, e sempre disse, a educação é o caminho, né? E acredito realmente nisso. O que faz a educação fiscal? Cidadania tributária, o pedir a nota fiscal, porque se todos nós pedíssemos o documento fiscal, com certeza a evasão fiscal seria diminuída. Criaríamos uma cultura, né? Mas, Renato, o foco da educação fiscal não é só a receita, é a vigilância do cidadão sobre o Estado em relação aos gastos, a qualidade dos gastos. E aí, esses dois fatores, cuidar da receita, exercer a minha cidadania, por quê? No momento em que eu estou pedindo documento fiscal, possivelmente eu estou ajudando a tirar da rua um jovem marginalizado. Eu estou ajudando se houver a prioridade emprego política daquele governo, sim, de investir nesta área, né? Exatamente. Mas veja bem, a outra face da educação fiscal, a vigilância da sociedade em relação ao gasto público. Quer dizer, nós juntamos dois, nós temos o caminho que é a solução para frente. Porque só a penalização, a educação fiscal é convencimento. E a penalização é um caminho que foi usado ao longo da história. E que essa história de pedir a nota fiscal, o ideal era não precisar pedir, né? Sim, constrange pedir. É nessa linha que nós temos dito que nós precisamos optar por tributos, eu vou repetir os adjetivos, mas vou dar outros também, simples, né? Mais inteligentes. Eu diria que, entrando um pouco mais na técnica, mas de modo que seja compreensível, tributos que sejam menos declaratórios. O que é isso? Ou seja, você não precisa contar com o contribuinte para que ele diga o quanto deve. A CPMF, por exemplo, a antiga CPMF, né, que foi extinta no final de 2007, na simples e pura movimentação bancária, você tinha a dedução automática do 0,38 do tributo. Pasmem os senhores, colegas e telespectadores, que o que se arrecadava com a CPMF era praticamente igual, um pouquinho menor, praticamente igual ao que se arrecadava com todo o imposto de renda da pessoa física. Vou repetir. Toda a arrecadação da antiga CPMF era praticamente a mesma do imposto de renda da pessoa física. Aí eu lhe pergunto, quem ganha 10 mil reais, pagava quanto? 38? Essa é a conta? Agora quem ganha 10 mil reais vê quanto paga de imposto de renda da pessoa física. Mais de 2.500. Né? Mas então, vai perguntar se o governo quer substituir um pelo outro. A arrecadação igual, hein? Então é isso que a gente está falando. O problema é que o governo não quer abrir mão de nenhum dos dois. Perfeito. Por isso que a gente fala de uma reforma tributária que não seja remendada, que não seja feita a partir de coxa de retalhos, e sim de uma visão do todo, olhar para todo o sistema em termos dos números que esses tributos representam para ele, quais são os tributos mais caros para a economia, para o PIB, né? E fazer opções. Vamos tributar mais indiretamente e menos seletivamente, ou o contrário, sermos mais seletivos, quem pode mais, paga mais, né? Quem pode mais, paga mais, e ampliar essa base para que todos possam pagar. E em todos pagando, o exemplo da pizza, o Renato pagará menos, não ficar nele a conta toda. Sabe que, inclusive, tem notícia hoje nos jornais dando conta do seguinte: o governo federal quer tributar o rendimento da poupança para os grandes aplicadores, para as grandes aplicações. E o governo considera uma grande aplicação acima de 100 mil reais, porque hoje a poupança está sendo mais atraente do que os fundos e por aí vai, enfim. Renato, se vocês me permitirem, todas as discussões sobre esse tema acabam se voltando, pelo menos a maior parte do espaço, para a receita.
Como é que nós vamos otimizar a receita, reforma tributária, isso, aquilo? Eu tenho dito que o problema não é reforma tributária. O problema está nos gastos do governo, está no tamanho da máquina pública. E eu não sou aqui nenhum liberal defendendo o Estado mínimo ou coisa assim, que seria, no meu conceito, o Estado terceirizado, né? O que eu defendo é um Estado necessário, um Estado não ocioso, não obsoleto. Mas, na prática, o que se tem visto, os órgãos públicos têm funcionários do mais alto gabarito, muito capacitados, a maioria mal aproveitados. Não se tem um banco de talentos para aproveitar bem. A questão da gestão. Fazendo aquilo que a tecnologia poderia fazer por eles. A questão da gestão. Aqui que eu digo, o avanço tecnológico, via de regra, não tem sido aproveitado para se estancar, pelo menos, se não diminuir o tamanho do Estado. Exato. E se pode diminuir o tamanho do Estado, da União, do município, que eu falo, o Estado como poder público, sem prejuízo aos funcionários atuais. Esse é o caminho. Para onde eles iriam? Então, eu dei um exemplo, por exemplo.